Olá, sejam muito bem-vindos a este nosso guia visual do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Vamos juntos explorar uma cidade que é, na sua essência, um verdadeiro espetáculo de contrastes. E que contrastes! O que define o Rio? Bom, exatamente essa mistura. É muito raro encontrar um lugar no mundo que consiga juntar de forma tão incrível mar, montanha, uma floresta urbana gigantesca e uma cultura que pulsa em cada esquina. É essa essência que a gente vai desvendar agora. Para começar, vamos fazer o seguinte: vamos direto lá para o alto para a gente observar os ícones que meio que abraçam a cidade e definem a paisagem que todo mundo conhece. E claro, não tinha como começar sem falar dele, o Cristo Redentor. Olha, isso é muito mais do que uma estátua, é um símbolo do Brasil. Imagina só, são 30 metros de altura, uma obra de arte Art Deco, inaugurada lá em 1931, no topo do Morro do Corcovado. Não é à toa que é uma das 7 maravilhas do mundo, né? E a vista lá de cima, é uma coisa simplesmente inesquecível. Você consegue ver a cidade inteira se espalhando a seus pés, a imensidão da floresta e aquele azul do mar encontrando o horizonte. É uma perspectiva que, de verdade, mostra toda a grandeza do Rio. Agora, o legal aqui é comparar esses dois picos famosos. Porque, veja bem, o Cristo, lá no Corcovado, te dá aquela visão panorâmica, a cidade inteira. Já o Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar é o lugar para ver o pôr do sol. É espetacular. E até o jeito de chegar é diferente. Para o Cristo, tem o histórico trem do Corcovado. Para o Pão de Açúcar, é aquele bondinho em 2 etapas. São 2 experiências completamente diferentes e únicas. Ok, vamos descer das montanhas agora e mergulhar na orla vibrante da cidade e também naqueles refúgios de natureza que existem por lá. 4 quilômetros. É só isso que está na tela, mas esse número diz muito. Essa é a extensão de uma das praias mais famosas do planeta, Copacabana. Um número que por si só já mostra a grandiosidade do lugar. Só que Copacabana é muito mais que só areia e mar, né? É o coração pulsante da vida carioca. Seu calçadão, com aquele desenho de ondas famoso no mundo todo, não é só um caminho, é quase uma passarela social, sabe? É ponto de encontro para caminhada, para praticar esporte e, claro, para os quiosques. E nem se fala que é o palco principal daquela festa de Réveillon que todo mundo já viu. Aí, coladinho em Copa, a gente encontra Ipanema, que já tem uma atmosfera mais descolada, mais estilosa. E é lá que fica um dos seus maiores tesouros, a Pedra do Arpoador. É o lugar perfeito para aplaudir o pôr do sol, uma tradição linda dos cariocas. Saindo da praia, a gente mergulha num verdadeiro oásis de paz. O Jardim Botânico é um santuário verde com milhares de espécies de plantas. Aquele corredor de palmeiras imperiais é de cair o queixo, assim como o orquidário e o lago com as vitórias régias gigantes. É outro mundo. Bom, agora vamos sair um pouco do verde da natureza para mergulhar nas cores da arte e da história que pulsam bem no coração da cidade. A história da escadaria Selarón é simplesmente fascinante. Pensa que tudo começou como um projeto pessoal do artista Jorge Selarón, uma homenagem dele, e aos poucos virou essa tela global coberta com milhares de azulejos coloridos que vieram do mundo inteiro. Hoje é um ícone cultural que liga 2 bairros super charmosos, a Lapa e Santa Teresa. Agora, uma pergunta que parece até um pouco estranha. Como é que um aqueduto antigo, uma construção de séculos, se tornou o coração da vida noturna do Rio? A resposta para isso revela uma transformação cultural incrível na cidade. E a resposta está aqui, nos Arcos da Lapa. Essa estrutura imponente da época colonial foi construída para levar água, mas a cidade deu um novo significado para ela. Hoje, os arcos são um grande símbolo da Lapa. Um polo de samba, de música ao vivo, é ali que a noite carioca ferve. Agora vamos dar uma olhada mais de perto nas paixões que realmente definem a identidade carioca: o futebol, o carnaval e, claro, essa natureza exuberante. E poucas coisas definem tanto o Rio de Janeiro quanto a paixão pelo futebol. Para muita gente, o Maracanã não é só um estádio. É um templo, de verdade. Palco de finais históricas de momentos que pararam o país. A energia daquele lugar é parte fundamental da alma carioca. E falar do Rio é, inevitavelmente, falar de carnaval. Gente, é um dos maiores espetáculos do planeta. A energia explode em 2 frentes.
que são bem diferentes. De um lado, os desfiles espetaculares, super técnicos, lá no Sambódromo, e do outro, a festa popular contagiante dos blocos de rua, que simplesmente tomam conta da cidade inteira. Agora, uma informação que é realmente impressionante. O Rio de Janeiro abriga a maior floresta urbana do mundo. Sim, é isso mesmo. Estamos falando do Parque Nacional da Tijuca, uma imensidão verde que foi plantada bem no meio da metrópole. Ufa, depois de toda essa imersão, vamos para umas dicas mais práticas para ajudar a transformar este nosso passeio visual em um plano de aventura de verdade. Vamos lá, alguns pontos essenciais. A cidade pode ser visitada o ano todo, mas é bom saber que o verão ali de dezembro a março é a época mais quente e também a mais cheia. Para se locomover, o metrô e os aplicativos de transporte funcionam super bem. Um ponto importante é sempre ficar de olho na segurança, principalmente à noite nas áreas turísticas. E uma dica de ouro para quem gosta de fotografia, a luz do amanhecer e do entardecer nos pontos principais é simplesmente mágica. E com isso, a gente encerra a nossa análise. Depois de ver tantos tesouros, dos picos das montanhas até a alma das ruas, passando pelo ritmo da cultura local, fica a pergunta no ar. Com tanta coisa para ver e fazer, por onde seria o começo da exploração do Rio?